Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixado Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Baixado Esporte de hoje vai prestar uma homenagem àquele que, depois do Pelé, é o maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube. Como jogador de um único time, é o maior vencedor de títulos do mundo. Eu falo do senhor José Macia Pepe, o canhão da Vila. Muito bem, ao meu lado está o companheiro Guido Bortolomazzi, num dia que eu pondero especial para todos nós. Homenagem ao senhor José Macia, o nosso querido Pepe. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixado Esporte. E, além de tudo, é uma pessoa que a gente tem no coração. Pela amabilidade que ele trata todo mundo, querido por todos, um ex-jogador, depois treinador, que fez sucesso nas duas profissões, como jogador e como treinador. Fez história no futebol brasileiro e no futebol mundial. Então nós vamos falar com muito carinho desse, que sem dúvida nenhuma, depois do Pelé, foi o maior artilheiro do Santos e o homem que mais títulos conquistou. Então ele tem muita história para contar. E essa história nós vamos contar agora. Bom, e antes da gente começar a falar dessa maravilhosa história do nosso querido José Macia, o Pepe, um momento aqui de solidariedade no Baixado Esporte. Atenção, doadores de sangue. O senhor Rafael de Azevedo está internado na UTI da Santa Casa aqui de Santos e precisa urgentemente de doadores de sangue O negativo. Se você for um doador de sangue O negativo, por favor, dirija-se ao Banco de Sangue da Santa Casa em nome de Rafael de Azevedo, tá bom? Nosso muito obrigado a todos. Bem, vamos começar essa história, que é uma história ampla, rica e maravilhosa. Vamos começar do início. Como é que o Pepe começou a jogar bola na adolescência, nos tempos de menino ainda, até chegar no juvenil do Santos? Conta pra gente, seu Macia. Eu gostava muito de jogar bola. Todo dia eu bater minha bolinha. Nós tínhamos um campo chamado Areião ali embaixo. Eu fazia. E todo mundo dizia, esse menino não tem jeito, ele vai ser jogador de bola, sabe? Porque eu era habilidoso. Depois que eu passei a jogar na ponta esquerda, que eu perdi um pouco da habilidade, porque eu era meia esquerda. E até foi bom ir para a ponta esquerda, porque se eu fosse na meia, ia acabar trombando com o Pelé, ia ser difícil. Então todo mundo dizia, esse Pepinho vai ser jogador de bola. Aí foi mesmo, aconteceu. E na época, jogador de bola tinha fama, jogador de bola não trabalha. Não trabalha por causa da profissão, pô. Jogador de futebol... Somente depois que aí meus pais, somente meu pai, ele passou a ver que jogador de futebol não era malandro. Ele treinava de manhã, às vezes treinava 2 vezes por dia, concentrava, passava o tempo inteiro viajando, ia para o exterior, avião para lá, ônibus para cá, e não era nenhuma moleza não. Aí ele passou a dar valor à minha profissão. Mas era muito interessante quando eu era garoto, que nós jogávamos nesse areião, aí 5 horas da tarde, ele ia lá o nosso campo era num barranco, ele ia lá em cima, na Avenida Antônio Mirim, que tinha um muro, que ele só assobiava. Aí eu olhava para cima, já era tarde, jogando bola 2, 3 horas, aí eu falava, tá na hora de voltar, que o Mário estava lá no bar atendendo a freguesia e eu jogando bola. Eu tinha 15 anos, né?
E ainda não jogava. No ano seguinte que eu fui para o Infantil do Santos. Foi através de um goleiro que foi treinar no Santos e aprovou, chamaram Cobrinha, aí ele me levou no... Vamos lá que você vai gostar, Pepe e tal. Eu fui e treinei, não tinha nem CT, nós treinávamos na Vila Belmiro, né? Treinávamos na Vila Belmiro, eu fiz um gol no treino e o treinador era o Salu. Aí o Salu falou, Pepinho, assina com a gente aqui, já me deram a carteirinha para assistir os Jogos do Santos. Foi o meu primeiro prêmio maior, foi esse. Quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, mãe, ganhei a carteirinha, já vou poder assistir os Jogos do Santos de graça e tal. E contente, afinal de contas, eu era um guri, que todo mundo dizia que eu jogava bem, né? Eu jogava bem, mas principalmente descalço. Então, me adaptei aí a jogar com a chuteira e começou aí a minha carreira e a minha ascensão. Aí o início da carreira do menino e adolescente Pepe Guido. E é uma história bonita, né, que ele conta desde a infância. Agora você vê só como o Pepe, ele é iluminado. Em 35 foi o primeiro título que o Santos conquistou, né, como profissional pelo Campeonato Paulista em cima do Corinthians. E depois de 20 anos, o seu Pepe conquistou de novo o Campeonato Paulista, em 1955. E nós gostaríamos de saber do seu Pepe como é que foi esse título e o que representou para ele, seu Pepe. Eu sempre cito dois momentos, né? O momento que eu marquei o gol do título, o Santos não era campeão há 20 anos, e eu fiz o gol do título contra o Taubaté em 1955, embora esse jogo tenha sido em janeiro de 56. Estava 1-1, e com um jogo com o Taubaté na Vila, o Santos para ser campeão precisa ganhar o jogo. E senão ficasse 1-1 ia decidir com o Corinthians. E ganhar do Corinthians naquela época era problemático. E eu fiz o segundo gol do Santos aos 25 minutos do segundo tempo e ganhamos o título de 2-1. Eu passei a ser muito conhecido como o jogador que deu o título ao Santos depois de 20 anos tentando, que o Santos tinha sido campeão só em 35. Cheguei em casa carregado pelos meus amigos lá de São Vicente, colegas de infância. E a mercê era do meu pai liberou. Velho Macia liberou a bebida, mas hoje ninguém paga nada aqui. E foi aí que conseguimos esse título que o Pepe passou a ser conhecido. Um ano depois eu já estava com 21 anos, já estava na seleção brasileira. Só lembrando ao telespectador que ele foi campeão em 55, foi bicampeão paulista em 56, estou falando só de paulista, hein? Campeão em 58 e tri 60, 61 e 62. Então o de 55 até 62 é uma safra de títulos, mas teve mais. 64, 65, 67, 68, 69, é um colecionador de títulos. Sô Bacia, por favor, o primeiro Mundial de Clubes, jogo contra o Benfica, 1962. Eu queria que o senhor falasse dessa conquista e desse momento histórico da sua carreira. 11 de outubro de 62. Gilmar, Mauro, Dalmo, Olavo Calvezito, Doval Lima, Coutinho, Pelé e Pepe. O Menga ficou no banco. Começou ou não? Não, corta. O Menga pensou que ia jogar, mas o Lula chegou lá. Na hora da escalação, ele falou, o Lula era assim. Pessoal, hoje vamos jogar com fulano. Lima na minha direita e o Menga falou, será que ele não falou meu nome? Não jogou ele, o Lula preferiu o Lima. O Olavo foi para a lateral. E passou o Olavo para a lateral. O Olavo chegou a treinar na lateral, mas não tinha jogado na lateral. Esse super time do Santos, né? E até essa passagem eu te contei do português que me falou, o Torres, né? E Torres me falou, quando estive lá, acho que foi na Arábia, eu trabalhava num time, ele no outro, estávamos conversando. Ele falou, senhor Pepe, ele não já de senhor Pepe, vou dizer uma coisa. Nós tínhamos um grande time, mas vocês eram realmente melhores aí. E tem outra coisa, quando entrávamos no campo, vimos aquele negro com a camisa número 10, já entramos todos borrados.
O Torres me falou isso. Falei, mas você tinha o Eusébio também. Ele falou, o Eusébio também era bom, mas não tinha comparação com o Pelé. Ele falou. Inclusive, o primeiro gol do jogo é um cruzamento do senhor por Pelé, né? Virou 2-0, né? Aquele foi um cruzamento do senhor ou o senhor chutou a gol cruzado? Eu acho que foi um tirombaço cruzado na frente do gol. Que eles estavam acostumados, o Pelé, Coutinho, sabiam que tinha que botar por ali para empurrar para dentro. Mesmo com o risco de perder o pé, colocava o pé na bola. Foi a maior partida que o senhor viu do Pelé? Foi a melhor partida do Santos. Na história do Santos foi a melhor partida, foi perfeita. Do Santos. Do Santos Futebol Clube. Hoje demos um chocolate incrível, nós estávamos bronqueados, que estavam dizendo que iam ganhar da gente, que tinha sido duro no Maracanã, que iam ganhar e tal. Quando acordaram já virou 2-0 e aí estava 5-0. Os dois gols dele, se você pesquisar, deve ter sido aos 39, aos 44 do segundo tempo. Eles marcaram 2 gols. E aplaudiram o Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Olha, para quem jogou 741 partidas com a camisa do Santos e foi o único clube que o Sr. José Macia Pepe jogou, falar que essa foi a maior exibição que ele viu na história do Santos Futebol Clube. Guido Bortolomazzi. Isso está marcado na própria história, né? O Santos deu um show no Estádio da Luz, arrebentou com o Benfica, o mundo inteiro aplaudindo ali, porque estava surgindo uma super equipe naquela época, né? Um time para o mundo. E aí todo mundo espantado pelo futebol que o Santos vinha exibindo, pela qualidade técnica dos jogadores que o Santos tinha e a revelação maior do rei do futebol. O Pelé surgindo para o mundo inteiro, mais uma vez, fazendo a sua história com a camisa do Peixe e conquistando o primeiro título mundial. Quer dizer, era uma máquina de fazer gols e de dar exibição. E todo mundo boquiaberto com aquele time do Santos. Agora, Sr. Macia, essa foi a conquista do primeiro título mundial Interclube 61. No ano seguinte, o bicampeonato contra o Milan. O que é que o senhor pode falar nessa história? E o jogo do Milan foi o jogo, posso dizer que foi o jogo da minha vida, porque o Santos já havia perdido o Milan de 4-2 no campeonato mundial de 63. Estávamos prestes a ser derrotados pelo Milan de novo no Maracanã, sem o Pelé, sem o Zito, sem o Calvé, que estavam machucados. E eu, no segundo, virou 2-0 para o Milan. Time italiano naquela época não tomava 4 gols, porque eram times fortes na defesa, priorizavam a defesa. Quando nós estávamos no vestiário, caiu uma chuvarada incrível, 2-0 para o Milan, todo mundo pensou, agora o Milan vai deitar e rolar, porque eles gostavam de jogar com campo pesado, que nada. Com 25 minutos do segundo tempo, estava 4-2 para o Santos. Eu tinha marcado 2 gols de falta, o primeiro e o quarto, e o Santos foi campeão mundial. No jogo seguinte, ganhando 1-0 o gol do Dalmo, cobrando o pênalti. Agora, esse 4-2 foi empolgante, consegui a fita do jogo, né? De vez em quando eu vejo e ainda me emociono. Estava 2-0 e eu marquei o primeiro e o quarto gol de falta. Se eu não jogasse, o Santos não seria campeão. Não seria campeão, né? Com ponto esquerdo armando o jogo, né? E sem o Pelé, sem o Zito, sem o Calvé. Esse foi o jogo mais importante da minha carreira, porque o Santos foi bicampeão mundial aí, né? Foi bicampeão mundial. Pois é, Guido, se ele foi testemunha de que em 62 foi o melhor jogo do Santos, dos 20 anos de carreira dele, que ele viu contra o Benfica. Em 63, foi o jogo para ele da história do Pepe com a camisa do Peixe. E uma curiosidade, porque ele mesmo falou aqui no programa Baixada Esporte, que ele não era para jogar essa partida. Ele ia ficar de fora. Ele recebeu a informação que ele ia ficar de fora na concentração do Santos no Rio.
E aí, quando chegou à noite, a diretoria do Santos e o Lula chamaram ele para o quarto. Eu acho que até o Pepe ainda falou, eu acho que eles pressionaram, né, para me dar moral, porque eu era o jogador que ia assumir a responsabilidade, porque sem Pelé, sem Zito, sem Calvé, ia sobrar para quem? Para o Pepe. E aí o Pepe foi chamado e falou, olha, você vai ter que resolver hoje porque a situação está difícil e nós vamos ter que ganhar. Agora, um fato interessante, que ajudou muito, a chuva. Vamos ver então como foi essa batalha no Maracanã, que o Pepe disse, se eu não tivesse jogado, o Santos não seria bicampeão. Põe no ar. Santos formará con Gilmar, como número 2 Mauro, con el número 3 Dalmo, con el 4 Ismael, número 5 Lima, número 6 Haroldo, 7 Dorval, 8 Mengalvio, 9 Coitiño, número 10 Almir, nuestro conocido que fuera de Boca, y Pepe como número 11. No juegan Pelé, el Rey no está presente hoy aquí en Maracaná. 200.000 personas lloran su ausencia. No juega Zito, que fuera el número 5 notable del seleccionado de Brasil, que ganó el Campeonato del Mundo, también en Chile en 1962. Y Calvet, el número 6, está ausente, de manera pues que no juega el equipo del Santo con los mejores hombres que tiene en su fila. Falta Pelé, falta Zito y Calvet. Le correspondió mover la pelota al equipo del Milan, que juega de izquierda a derecha en su pantalla de televisión. Ahora, gol. A los 17 minutos Mora, el número 7. A los 17 minutos, Mora, el número 7. Mora, a los 17 minutos. Está ganando el Milan por 2-0 a los 17 minutos de juego de este primer tiempo. Barreira formada dentro da grande área italiana, prepara-se para bater Pepe, chovendo muito no Maracanã, Pepe recua, barreira formada, alguns passos além da risca da grande área. Prepara-se Pepe para cobrar, chutou, gol! Pepe cobra rasteiro, passa pela barreira, a bola molhada vai se enfiar no canto direito da cidadela italiana. O tempo passa, 4 minutos e meio.
Coisa linda, né? Está a história viva do nosso futebol, o senhor Macia dizendo que essa foi a maior partida da história da carreira dele. E uma curiosidade, o título do bicampeonato mundial de pênalti cobrado do lado direito do batedor, esquerdo do goleiro, e o 1000º gol do Pelé. Na mesma posição, no mesmo canto, e o goleiro indo para a bola e a bola entrando. Muito bem. Já já tem mais dessa linda carreira de José Macia, o Pepe, o canhão da Vila. Tenho 2 recados. O primeiro para você é: se deu um pane no celular, não se preocupe e nem precisa sair de casa. É só dar uma ligada na Top Center. São profissionais de altíssima qualidade e credibilidade no mercado. Eu vou colocar um telefone na tela lá, o celular, 988-01-5626. Eles vão até aí, faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam, traz de volta, você paga tranquilamente em 12 vezes no cartão, tá bom? Top Center. E o outro recado é da Cacau Center, que é a maior loja do gênero em toda a Baixada quando se fala em festa. Falou em festa, falou Cacau Center. Esses preços que estão na tela, você não encontra em lugar nenhum. E para quem não conhece, a Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro, 744, ali pertinho do Carrefour. Falou em festa, falou Cacau Center. Senhoras e senhores, é uma pausa rápida, porque no próximo bloco tem muito, mas muito mais do nosso eterno José Macia Pepe, o canhão da Vila. Bem, a Baixada Esporte está de volta, hoje homenageando o nosso querido José Macia Pepe, o canhão da Vila. Olha, hoje muita gente pergunta e com curiosidade em relação a essa época de ouro do Santos, né? O Pepe, por exemplo, foi campeão do mundo em 62, contra o Benfica. Bicampeão do mundo contra o Milan, em 63. Bom, não aparecia propostas de clubes da Europa para levar esses jogadores, não só o Pepe, como outros jogadores? Havia propostas, no meu caso? Senhor Pepe, dá para responder para a gente, por favor? E o Santos foi bicampeão mundial aí, né? Foi bicampeão mundial. E aí eu passei a ser muito assediado, principalmente pelos times italianos. Quem é que não quer um cara que marca 2 gols de falta num jogo, numa decisão? Eu marquei mais de 70 gols de falta, entendeu? Quem é que não quer um cara assim, né? E aí passei a ser assediado por times da Itália, principalmente da Itália e da Espanha, né? Espanha pela minha descendência, e Itália por esses jogos aí. Mas aí os caras vinham aqui, eu não sei lá, eu ficava assim, tô tão ligado ao Santos e não vou. Mas o Milan foi um que se interessou, o Barcelona toda hora, porque o Real Madrid tinha um ponto esquerda chamado Rento, que era considerado o melhor ponta direita e ponta esquerda da Europa. E o Barcelona queria levar o Pepe para superar o Rento. Mas o Santos não quis me vender. Eu me lembro que uma época aí, eu até me deu assim, puxa, eu tenho parente na Espanha, vou levar meu pai, vou levar minha mãe para voltar à terra deles. E aí uma conversa assim com o dirigente Nicolau Mourão, com quem eu me dava bastante, né? O Nicolau Mourão falou: Pepe, esquece esse negócio de Europa, de Espanha, eu não vou vender você. Eu não vou vender você, porque o que vai acontecer? A torcida vai tocar fogo na Vila Belmiro. Ele usou esse. Os torcedores vão tocar, porque já só de falarem que os times da Espanha, da Itália estão querendo você, eu já recebo telefonemas ameaçadores. Então, aí me propôs um contrato de mais 2, 3 anos e meio, e até ele me falou, depois desse contrato, nós queremos que você fique aqui na Vila Belmiro como treinador e inicie uma nova carreira. E aí a perspectiva foi essa, né? Iniciar uma nova carreira como treinador. Eu que realmente havia sido um bom jogador, um jogador de bom nível, de seleção. Consegui também sucesso como treinador de vários times. E trabalhei na Arábia, trabalhei em Portugal, trabalhei no Japão e trabalhei nos melhores times do Brasil. Então propostas haviam aos montes, né, meu caro Guido? Para você ver só que o time do Santos não era só o Pelé. O Pelé era o rei, mas tinha vários príncipes ali ao lado dele, né? E príncipes que valiam fortunas. E o Santos acabou segurando todos eles. Agora,
Se volta um pouco atrás, né, título de 62, 63, bicampeão do mundo, o homem fez parte da seleção brasileira de 58. E foi a convocação que mexeu com ele também. E a gente gostaria de saber como é que ele recebeu essa convocação da seleção brasileira, seu Pepe. Como eu falei, eu joguei em 56, 57 teve jogo também. E em 58 aconteceu essa convocação para a seleção brasileira, né? Então ficamos disputando a posição, eu, o Zagallo e o Canhoteiro. O Canhoteiro era um ponto de esquerda finíssimo, jogava muito, São Paulo. Tecnicamente talvez fosse o melhor dos três, mas o Canhoteiro é um negócio, ele pegava a bola na bandeirinha de corner e queria driblar o time adversário inteiro. Então não tem responsabilidade para jogar a Copa. Então fui eu e o Zagallo, que o Zagallo eram dois estilos, eu acho que o Fiola pensou nisso. Eu levo o Pepe, que é força, velocidade, chute, faz gol, e o Zagallo que faz o terceiro homem. Na época era 4-2-4. Então faz o terceiro homem. O Zagallo, se precisar, a gente puxa o ponta e o Zagallo faz esse trabalho. O que eu não esperava é que eu fosse me machucar. Fomos 2 jogos na Fiorentina 4-0 e depois Inter de Milão, quando eu me machuquei. O cara foi muito desleal. De maneira que acabou o jogo com a Inter de Milão, nós já estávamos jogando em Milão, estávamos na Europa, na Itália. Nós viajamos para a Suécia e eu viajei de chinelo. Naquela época era água quente e gelo, água quente e gelo e mais nada. Para você não ter uma ideia, eu cheguei aqui no Brasil na volta com queimadura de 3º grau, tanta água quente que me puseram. A seleção brasileira de 58 surpreendeu o mundo, né? Porque não era considerado uma favorita, todo mundo falava nas outras seleções, principalmente na Rússia, entendeu? A França, que tinha um ataque com Fontaine, Piantoni, jogadores de altíssimo nível, né? A França vinha goleando todo mundo até que chegou no Brasil e levou o chumbo do grosso, né? Então, a seleção do Brasil foi incorporando, graças também à tranquilidade do seu treinador, Vicente Fiola, que era uma pessoa boníssima, que todo mundo gostava dele. E nós estávamos lá na Suécia, começaram a chegar os telegramas de incentivo, assim, dos governadores, e os torcedores, chegavam, então faziam um painel assim grande, mandaram esses votos de incentivo aqui, mas o Brasil inteiro. E a gente, na época, não tinha assim, uma ideia de como estava a coisa aqui no Brasil, né? Conversei apenas uma vez com meus familiares, né? E meu pai, meu irmão, rapidinho, meu pai tinha, como eu falei para vocês, aquela na mercearia em São Vicente, e nós conversamos, ele dizia, puxa, Pepinho, a coisa aqui tá pegando todo mundo. Aqui no dia de jogo, aqui no bar é o seu José Macia também, seu Pepe, meu pai, espanhol, torcendo pro Brasil. E meu irmão Mário lá, eu me lembro que teve me contaram que teve um jogo lá que um cara, o adversário do Brasil, quebrou uma garrafa lá no... O cara ficou bravo que o Brasil tomou o gol, e o cara quebrou uma garrafa na mesa, o Mário pulou no pescoço dele. O Mário era meu irmão, aí precisamos uns 5 para segurar o Mário, mas aí ele se acalmou. E aí quando o Brasil foi campeão, foi uma festa incrível, né? Aí o seu Macia liberou geral. Hoje é tudo de graça aqui, ninguém vai pagar coisa nenhuma. Muito bem, e o Pepe era titular dessa seleção, a contusão acabou tirando ele da titularidade e o Zagallo passou a ser o ponta esquerdo. Ele fala até hoje que o Zagallo tinha um olho que é brincadeira, né? E 62, seu Pepe, o senhor também era convocado e era titular. O que aconteceu nessa Copa? Eu fiquei assim... Na expectativa de ser o titular da seleção brasileira. Até que aconteceu esse amistoso com o país de Gales, né? E, infelizmente, eu torci o joelho no Maracanã. Você torce o joelho aí em Sorocaba ou na Rua Bariri, tudo bem, mas torcer o joelho no Maracanã com aquele gramado, realmente foi uma falta de sorte incrível. O que iria acontecer se o Pepe tivesse jogado, não sei. Eu imagino que, como eu fazia muitos gols,
Possivelmente seriam, porque foi artilheiro o Pelé entrou já em 58, entrou bem depois. Então eram artilheiros com 6, 7 gols, isso aí normalmente eu poderia fazer. A gente se encontrou muito no departamento médico lá, né? Com água quente, com o gelo e com o violão do Pelé. Então, em 62, eu fui obrigado a ficar no departamento médico ouvindo o Pelé dedilhando o violão dele. Então, a gente ficava... A sala do departamento médico era onde a gente se encontrava para bater o papo. Mário América era muito engraçado, era gago. E os jogadores todos iam lá. Lá tinha um chazinho, tinha um cafezinho. A gente ficava tocando, aliás, tomando chazinho, tomando um cafezinho, distraindo, jogando conversa fora. E o Pelé com o violão. Aí quando ele ficou realmente decidido que ele não teria condições, né? Foi um trauma. Mas aí é um negócio, né? Quem não tem o rei do futebol, que realmente foi o maior de todos, de sempre, né? Teve o Mané. E o Garrincha entrou, arrebentou com a Copa, né? Aí o Pepe falando das Copas de 58 e 62. Guido. Bom, e um detalhe interessante, ele falando do Pelé, né? Ele passou os momentos ali, Pelé contundido, ele também contundido. Copa do Mundo que podia fazer mais uma vez a alegria do povo com o Pelé em campo e o próprio Pepe também. E essa amizade dos dois, não só no Santos como na seleção brasileira, foi muito forte, ao ponto do Pepe ter sido o padrinho de casamento do Pelé. Seu Pepe, como é que é o relacionamento do senhor com o rei do futebol? Como é que é essa afinidade entre os dois? O rei da bola, eterno, nunca mais aparece nada igual. Não é exagero o que falam dele? Não, muito mais. Pelé fazia coisas impossíveis, estava sempre criando, jogando. O único jogador perfeito que eu vi, sabe? Perna direita, perna esquerda, chute, cabeceio, impulsão, era forte, né? Muita técnica, excepcional jogador. Me pergunto muito, o Messi, Maradona, excepcionais. Mas Dona Celeste e o Dondinho rasgaram a forma, não aparece nada igual. E era difícil jogar lá dentro. O pessoal às vezes me diz, jogar lá dentro do Pelé, até eu, uma hora, era muito difícil. E ele, no último ano ele estava fazendo jogadas novas ainda que não fazia no primeiro. Grande ataque do Sandoval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, mais uma vez eu digo que eu era o único cara pálida do ataque, né? A criolada fantástica, mas o rei era incrível. E nas excursões, mal podia sair do hotel. Nós podíamos sair normalmente, dava um autógrafo, outro, ele saía, havia 200 pessoas em cima dele, e voltava correndo pro hotel para ter sossego do quarto dele, pegava o violão, tocava mal, como sempre. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Não discuto mais a vida. Amizade incrível. O padrinho, eu e Dona Lécia, os padrinhos de casamento dele com a Rose, né? E sempre que a gente se vê, ô padrinho, há quanto tempo que eu não me vejo? Eu falo, ei, tudo bem? Tudo bem. Você não chama ele de Pelé nem de Edson, né? Júlio. Por quê? É incrível, né? Chamar ele de Júlio, mas é isso mesmo. Ele pegava muito bem de goleiro. Então, nos treinos 2 toques, quando a gente fazia recreação, ele ia para o gol. Ele pegava
tudo. Eu tinha uma impulsão assim com o Gilmar Serras, Cláudio, os goleiros do Santos. Se ele tivesse feito a carreira como goleiro, ele ia ser ótimo também. Então, mas ele, como era, tinha um Julião no Noroeste, um negãozão forte, comecei a chamar o Pelé de Julião. Eu apelidei ele de Julião. Parece o Julião. Então. Depois, para abreviar, ficou Júlio. Então, hoje em dia, 40 anos depois, ou 35 anos depois, sei lá, eu vejo o Dorval, eu vejo o Mengal, muito bem. Bom, aí a gente começa a bater um papo. Tem visto o Júlio? Não é o Edson, não é o Pelé, é o Júlio. Carinhosamente. Tem o da família Dico, né? A família chama ele de Dico. Sempre especial, porque aonde ele vai, aglomera. Vai ali na padaria do Carlinhos, que é um local onde nós estamos encontrando aqui em Santos, né? Do Clodoaldo, do Menga, a gente vai lá bater papo. Aí um dia parou um carro lá, olha o Júlio lá, olha, em 5 minutos, encheu de gente. E a gente procura fazer com que ele fique assim um pouco oculto, para não ter muito atropelo em cima dele. Então ficou lá 15, 20 minutos, assinou 200 autógrafos e foi embora. Essa é a vida dele, ele vive correndo para lá, correndo para cá. O único jogador perfeito que eu vi, parou guerra, nessa da guerra eu não estava, eu não fui. Mas eu me lembro um gol que ele marcou, eu não sei se foi contra a Portuguesa Esporte, que driblou 4 ou 5 da Portuguesa Esporte, tocou no canto e fez o gol, sabe? Os gols maravilhosos, lindos para ele, em termos de Pelé, eram normais. Né? E no vestiário dava para saber quando ele ia resolver o jogo? Era interessante isso, né? Ele ficava no departamento médico, a gente no vestiário do Santos, cumprido, o jogo ia começar, digamos, às 4 horas, 2h30, 15 para as 3, a gente ia para o vestiário para trocar de roupa, né? E ele deitava lá na mesa do departamento médico. Lá ficava só o médico e o massagista, o Macedo ou o Beraldo. E aí ele colocava, é verdade mesmo, colocava uma toalha aqui na cabeça, ficava deitado e aproveitar para descansar um pouco, para dormir um pouquinho, 10, 15 minutos. E aí o Lula dizia assim, ninguém incomoda o homem, deixa ele sossegado, deixa ele, está chamando lá o pessoal do além, está assim, inspirando, está descansando. Ninguém pode incomodar, ninguém entra no vestiário ali no departamento médico agora, não, deixa ele lá. Aí ficava lá mais algum tempo, depois saía, já ia para o aquecimento. Será que é verdade? Não, mas estava chamando os deuses lá. Olha, mas repetidamente, ele fazia isso. Todo jogo ele fazia esse transe, né? Esse detalhe era muito importante. Então, às vezes a gente via que ele estava esquecendo, que ele tinha muito repórter em cima e tal. Então, na hora, deixa o homem lá, vamos levar. Deixa o Pelé meditando. Seu Pepe, o senhor falou que o jogo contra a Inter de Milão, contra o Milan, perdão, foi o jogo mais importante da sua vida. Agora, desses mais de 740 jogos, o senhor lembra qual foi o mais emocionante, seu Pepe? Esse jogo foi o jogo mais emocionante da minha carreira. Torneio Rio-São Paulo. E o que aconteceu foi o seguinte, o jogo começou a 1000 por hora, que o Santos e o Palmeiras era a rivalidade maior da época. 20 minutos de jogo, estava doido, não fica essa ranhetice de agora de 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 e meio a 0. Não, 20 minutos, 2-2, jogo empolgante. Aí nós deu a louca no nosso ataque, fizemos 5-2. Muita gente já está decidido e tal. O Ciro Costa, inclusive, que é o nosso tesoureiro geral ali, ele já estava preparando até o bicho. Na ocasião, a gente recebia o bicho no vestiário, com o dinheiro da renda. Aí o Palmeiras fez 2 alterações no segundo tempo, virou para 6-5. E para o Zito não tinha tempo ruim. Vamos ganhar, vamos virar, e tá 6-5 para o Palmeiras, vamos ganhar ainda. Faltavam 10 minutos, eu marquei 2 gols, foi 7-6. Essa noite eu marquei 3. Marquei 3 gols. Ganhamos de 7-6
Pra você ter uma ideia, o Santos não tinha ônibus. E eu estava no carro do Seu Ladeira. O Seu Ladeira era um ótimo motorista. Como o ponto final era a Vila Belmiro, eu desci na Praça dos Andradas, que eu vou pegar o ônibus, tinha o último ônibus, né? Vou pegar esse ônibus aí, Mochiba, né? Podia ter pego um táxi e tal, ia chegar, depois de ganhar de 7-6. O que aconteceu é que sentou um cara do meu lado, estava no último banco, né? Esse pessoal de hoje depois de fazer 3 gols no 7-6, vai sentar no último banco do ônibus. Vai de avião para casa. Eu acho que o Pepe pegou o circular 8 para ir para casa em São Vicente. Guido Bartolomé. E esse lance é gozado, porque o cara tava falando, mas você é o Pepe mesmo? Você não estava jogando agora? A história que ele contou, né? Agora, e a despedida dele? Como é que foi? A gente sabe muito bem que os grandes artistas sempre, quando vão se despedir, tem uma grande homenagem. Como é que foi a homenagem na despedida do seu Pepe? Hoje em dia, quando alguém fala em parar com 34 anos, é cedo, né? É cedo. Um detalhe que não incomodava nada, mas eu estava ficando calvo, sabe? Quando jogava mal no interior, Pepe, você estava com 45 anos, para! Já não tinha aqueles topetes da época dos 25 anos, né? Mas, então, e por o Santos tá bem servido. Então eu preferi encerrar minha carreira e começar. Conversei muito com meus pais, com meus amigos, mais diretos, e encerrar minha carreira aí com 34 anos de idade. Né? Aí, um ano depois, eu já, graças ao nome que eu tinha como jogador, o pessoal sabendo que eu era um cara esclarecido, que poderia ser um bom treinador, começaram a aparecer convites para dirigir outros clubes. Dirigi São Paulo, dirigi Fortaleza, Atlético Mineiro e muitos times, Guarani, Ponte Preta, Remo. Depois fui para o exterior, para a Arábia, para o Japão. No Japão fui técnico do Kazu. Fazia uma questão danada que eu fosse para o Japão. Na Arábia, vocês já sabem da história toda. Pepe Guardiola, que foi meu jogador do meu time. Fizeram uma pergunta para ele outro dia, assim, que muito do que ele aprendeu foi com o técnico Mourinho. Muito bom treinador, mas o que eu aprendi de futebol foi com o seu Pepe. Foi José Macia, técnico. Pepe, técnico meu na Arábia, e muito conhecedor de futebol. Foi ele que eu aprendi realmente o segredo das 4 linhas. Olha aí, subindo das palavras de um Guardiola, vale a pena.
Próximo bloco, Pepe, o contador de causos. Imperdível. Até já. Baixada Esporte homenageando José Macia Pepe, o canhão da Vila, depois do Pelé, o maior goleador do Santos Futebol Clube, e depois do Pelé, o jogador que mais atuou com a camisa do Santos, foram 741 partidas. Pepe também é um grande contador de causos. Um caos que ele vai contar aqui, a respeito do Fusca que ele ganhou. Conta essa história aí, por favor, seu Pepe. Aconteceu que em 61 eu já era inclusive campeão mundial, mas não tinha carro ainda. Já tinha alguns imóveis, mas não tinha carro ainda. Então, como eu vinha de ônibus, São Vicente, da Vila Melo de São Vicente até a Vila Belmiro, e depois acabava o treino, pegava o ônibus também. Como a maioria dos jogadores do Santos já tinha carro, a diretoria resolveu me dar de presente um carro. Para mim também tem condução. Eu era meio mochiba mesmo, né? Fizeram uma campanha, vamos dar um carro pro Canhão da Vila, pro Pepe, e colocar um barril dia de jogo. Colocava um barril onde as pessoas colocavam o dinheiro para comprar o carro para mim. Eu sei que mais ou menos foi isso. Arrecadaram 241 mil cruzeiros da época e o carro custava 600 e pouco. O Santos completou a quantia para me dar o Fusquinha. Enquanto isso, eu comecei a fazer aulas para aprender a dirigir, que eu não sabia dirigir. Veja bem, eu estava com 26 anos de idade, né? E aí, no dia que me deram o carro, homenagem, vieram os diretores do Santos, Atier, Modesto Loma, Saraiva, e me deram a chave do carro. E aí eu subi no carro, engatei a primeira e veio ali, bem em frente ao portão da Vila Belmiro, no portão do vestiário. Eu sei que eu acelerei demais o carro, eu fui fazer a volta e já no primeiro dia dei uma trombada no poste. E quase que eu derrubei o poste lá, que fica ali na Princesa Isabel. O poste ficou todo torto e meu carro ficou amassado. No dia da inauguração do carro, né? Eles levaram o carro para a oficina, aí eu aprendi direitinho, aí me tornei um bom motorista. Até hoje. Esse é um caso. E é o Laguido? Não, e tem vários casos, né? Mas o seu Pepe tem uma história de um jogador que foi ídolo do Santos, que num baile dançou com um traveco. Qual é essa história aí, seu Pepe? Tivemos uma noite de folga na França, estávamos jogando o torneio de Paris. Et vous voyez ces passes merveilleuses. Et voilà. Aí o Lula deu uma folga numa segunda-feira, ia jogar só na sexta. Falou, vocês vão, mas ninguém bebe, né? Se cuida. Meia-noite eu quero todo mundo no hotel, hein? Aí foi a turminha toda lá no cabaré. E tava o pessoal dançando lá. Eu não sei dançar. Só fiquei sentado na mesa, tomando lá meu refrigerante, ficou observando. Aí vimos o Dorval dançando com uma francesa, de rosto colado. Eu estava bem fisicamente. Roda daqui, roda de lá. O Dorval fazia aquele gesto, jogava ela, trazia. Só que aí parou a música, acabou a música. O que aconteceu? A dama do Dorval foi no WC masculino. Foi no WC masculino. Falei, Dorval, você não percebeu ainda que você está fazendo papel de bobo? Não levei muito a sério. Você está dançando aí com um homem. Acabou de ir no WC masculino, Dorval. Tá te enganando. Aí o Dorval falou assim, não tem problema, eu também estou enganando ela. Ela pensa que eu sou Pelé. Tá elas por elas. Bom, eu fico feliz. Essa passagem realmente, o Dorval falou, para de cortar essa aí, Pepe. Eu acho que é a melhor de todas. Mas acho que tem uma outra boa também, seu Pepe. Conta do Coutinho, que fez um pedido musical num restaurante sofisticado na Alemanha. Nós estávamos numa excursão, saudade de casa, 2 meses, 3 meses. Aí vi um garçom, nós estávamos na Alemanha, vi um garçom, a gente pedia música. O garçom levava para a orquestra. Aí eu pedi Ancha de Melodie. Oh, my love, my Aí o Coutinho pediu a dele também. Deu o papel. E daqui a pouco tocou a minha. Ancha de Melodie. Need your love. Maravilha, todo mundo vibrou, dançaram.
E esperamos mais meia hora e não tocou a música do Coutinho. E nada. Aí o Coutinho ficou bravo, aí falou pra mim, pouca pena. Aí me chamaram de pouca pena, eu não sei porquê. Já estava ficando calvo. Então o Coutinho falou assim, vou embora que esses alemãozão não são de coisa nenhuma. Pedi a minha música e não tocaram. Eu falei, que música você pediu? Na Alemanha, né? Ele falou, o Pretinho gostou da filha da madame. O neguinho gostou da filha da madame. Esse, nosso querido e saudoso tocar lá? Coutinho. Às vezes ele pediu o título da música e ele leu um trecho. Tem uma outra que ele conta também, aquela do Bengal, viu, né? É. O Bengal ficou dando volta na praça e tinha uma mulher parada no ponto de ônibus. Pepe que conta. E ele olhou para a mulher, deu outra volta na praça e ficou olhando, e a mulher olhando para ele. Aí o Bengal se empolgou todo, né? Deu mais uma volta e parou. Quando ele abriu a porta, era a irmã dele. Olha, gente, o senhor Macia é, sem dúvida alguma, um dos maiores jogadores, não do Brasil, mas do mundo, pela sua história. Eu repito, é o jogador que em um único clube ele só vestiu duas camisas, a do Santos e a da seleção. Ninguém ganhou mais título num clube só do que o seu José Macia Pepe. E ele recebeu também a homenagem do Santos Futebol Clube com a Calçada da Fama. Vamos lá. Frederico fez 4 gols. Ele fez 390. Guido Bortolomazzi, vamos embora, Guido? Vamos embora, eu quero mandar um beijo no coração do seu Pepe que está assistindo o programa. Seu Pepe, a sua história é maravilhosa e o senhor mais ainda. Seja feliz, muita luz, muita paz e muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez com a camisa do glorioso Santos Futebol Clube. Pepe, 741 jogos com a camisa do Santos. Pepe, 403 gols. Depois do Pelé, o maior artilheiro. Pepe, 25 títulos pelo Santos Futebol Clube. Deus continue te iluminando, seu Pepe. Muito obrigado por tudo. Tchau.